revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo é o que liga, une, que junta. E a palavra do Senhor está dizendo que, acima de tudo, devemos nos revestir. Porque o versículo 12 diz para nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E no 13 diz, acima de tudo, ou seja, da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, temos que nos revestir do amor. E quem é o amor? É Deus. 1 João capítulo 4 diz isso. Ou seja, quando nos revestimos do amor, ou seja, quando nos enchemos do amor, estamos nos enchendo do próprio Deus. E como é que eu faço isso? É buscando ao próprio Deus, é obedecendo a Deus, é negando o meu próprio eu, é crucificando. Quando a gente fala o termo crucificar a carne, que é um termo bíblico, isso significa, assim como em Romanos 6 fala, e como em Gálatas 5:24, é pegar o nosso eu, né, a carne, a vontade da carne, e subjugá-la na cruz do Senhor, ou seja, é também morrer com Jesus, é também dizer não para aquilo que a carne está querendo, pelo que ela está sentindo, né, e pensamentos que vêm em nossa mente, o que surge em nosso coração, porque é uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Porém, Deus nos deu capacidade de escolher. Deus nos deu capacidade de tomar decisões. E o que a palavra do Senhor diz é que a nossa decisão, a nossa escolha deve ser a de escolher o Espírito. Porque em Romanos capítulo 8 diz que os que são do Espírito, esses é que são os filhos de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não pertence a ele, está em Romanos 8:10. E o que tem a mente controlada pelo Espírito faz a vontade do Espírito, mas o que tem a mente controlada pela carne faz a vontade da carne. E nesse contexto dos versículos que eu li sobre divisão, desunião, raiva e ira, contenda, qual é a vontade do Espírito? É que isso tudo, mesmo que a gente sinta, porque somos seres humanos, a palavra diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, vamos nos irar? Sim, vamos nos irar. Porém, é o que Colossenses capítulo 3, versículo de número 8, está dizendo que é para a gente abandonar isso. Ou seja, não é algo que a gente deve ver como normal na nossa vida, como servo, serva, como filhos e filhas de Deus, como povo do Senhor. Mas é algo que deve ser combatido, que deve ser resistido, que deve ser negado, deve ser abandonado. O Evangelho, ele faz uma mudança e transformação em nosso coração quando nós nos submetemos a ele e o aceitamos, quando nós admitimos: estou errado, estou falhando, estou nesse pecado, preciso da mudança do Senhor. Meu Deus, aplica a tua palavra em meu coração, me ajuda a colocá-la em prática diante das situações, diante das circunstâncias, e o Senhor, ele ajuda. E a palavra do Senhor diz, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E lá no versículo 23, 24 e 25 de Colossenses 3 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção
para ninguém.